Olha, eu não sei se você assistiu, mas em uma edição chocante, explosiva do Braddock Show, é um canal no YouTube, o comentarista conservador Rodrigo Constantino soltou o verbo e lançou um alerta que está incendiando as redes sociais e eu quero saber a sua opinião de verdade, tá? Mas é de verdade mesmo, não é opinião empolgante não, é opinião verdadeira. Dê o seu like ele é um cumprimento direto na mão do presidente Bolsonaro e também nós dando as mãos uns aos outros. Se faz sentido para você esse canal, se você tem fé e esperança no Brasil, vem comigo porque eu vou trazer para você aqui agora, porque o Rodrigo Constantino soltou o verbo e lançou um alerta que está incendiando aí o debate nas redes sociais. Ele diz o seguinte: Jair Bolsonaro não deve enfrentar Alexandre de Moraes de peito aberto. Para Constantino, o ex-presidente precisa correr e rápido para uma embaixada americana. O que você pensa disso? Coloca para mim aqui nos comentários. Se você acha que o Rodrigo Constantino está certo, né? No seu comentário, tá? Ele vai, gente, explicar o porquê. Ele diz o seguinte: aproveite que nós temos Donald Trump recém-empossado nos Estados Unidos. E nem mesmo ele, Rodrigo Constantino, disse, parece intimidar o todo-poderoso da Suprema Corte Federal. Isso é prova que Moraes tem costas quentes. Um apoio que a gente não sabe de onde vem e quem é. Nós não sabemos. Não tem como imaginar de onde vem, porque é impressionante. Ele não se dobra. Isso prova que Moraes tem costas quentes, um apoio que a gente não pode imaginar, e o que está por vir pode ser muito pior do que pensamos, disse o Rodrigo Constantino. Com veemência, claro, que só ele que só ele tem, né, no meio dos comentaristas. Você sabe que o Rodrigo Constantino, ele não é mesmo de ficar agradando ninguém. O Rodrigão, ele fala coisas, muita coisa que o Rodrigo falou, teve épocas que eu falei, esse rapaz tá ficando maluco, como é que me fala um negócio desse? E depois a gente foi percebendo que ele é que estava certo. E nós estávamos aqui iludidos com algumas coisas. A fala, gente, viralizou entre apoiadores de direita, joga lenha na fogueira de um debate que não para de crescer. Até onde vai o poder de Moraes? E por que o Congresso Nacional continua de braços cruzados diante do que muitos chamam de tirania judicial? Inclusive, eu soltei uma matéria agora há pouco, 2 horas antes dessa. 2 horas antes dessa. Então é só você clicar aqui nos vídeos do canal, tá? E você vai ver. O Marcel Van Hatten desceu bambu, meu amigo, no Hugo Mota, que acabou de sentar na presidência da cadeira da Câmara Federal. Ninguém sabe de onde o Hugo Mota veio, não representa pipoca nenhuma para o povo brasileiro. Camarada desconhecido, um Zé Ruela. E senta na cadeira da presidência da Câmara Federal com o apoio do presidente Bolsonaro, com o apoio dos parlamentares de direita, com o apoio do Centrão que o Bolsonaro foi lá para ajudar a negociar. Aí o Zé Ruela senta lá e faz um discurso dizendo que não existe perseguição política no Brasil. Isso, gente, é assustador. Isso é um perigo. O que está acontecendo, gente? Com o Brasil, com o Congresso Nacional? Baseado nisso, o Rodrigo Constantino, então, trouxe um pensamento que nós precisamos considerar pensamentos diferentes dos nossos, muitas vezes. Não é que nós vamos perder a esperança no Brasil, não é que a gente não acredita mais na nação, não é nada disso. Mas considere, nem Trump está botando medo nele. Isso mostra que Moraes tem respaldo internacional ou político que a gente não faz ideia. Bolsonaro que se cuide, porque enfrentar isso de frente
é suicídio político, exclamou Rodrigo Constantino, sugerindo que a embaixada americana seria o único refúgio ao ex-presidente Bolsonaro. Mas o grito de Constantino não ecoa sozinho. O parlamentar de direita brasileira, conhecido por seu posicionamento firme, subindo o tom e cobrando uma reação enérgica do Congresso Nacional contra o que classificam de abuso de poder de Alexandre de Moraes. O deputado Marcel Van Hatten do Novo, aguerrido Marcel Van Hatten, que eu não sei como que o Marcel Van Hatten ainda não sofreu nada ainda, só pode ser Deus cuidando dele, porque nesse jogo político que nós estamos vivendo, meu amigo, não me surpreende, 6 horas da manhã, a polícia meteu o pé na porta da casa do Marcel Van Hatten. Marcel foi direto ao ponto. O Congresso está de joelhos diante do STF. Se não reagirmos à tirania de Moraes, viramos refém de um ditador da toga. A fala, postada no X, já acumula milhares de compartilhamentos, reflete o desespero de uma base conservadora que vê o legislativo como a última esperança, e depois da fala de Hugo Mota, repito, dizendo no Parlamento Brasileiro que ele não vê, eu não vejo que o Brasil tem perseguição política. Claro que você não vê. Você veio do nada, nunca se posicionou em nada no Congresso Nacional, nunca representou nada na questão da luta da liberdade pela expressão, ganhou uma cadeira de presente do Bolsonaro e do povo brasileiro, né? Sentou aí praticamente de graça. Aí é fácil falar isso, né? Não tem marcas de batalha, marcas de guerra pelo corpo. É ou não é? Rapaz, eu tô indignado com o Hugo Mota, viu? Outro que não mediu palavras foi o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição da Câmara. Moraes ataca a democracia, persegue a oposição e o Congresso finge que não vê, e isso é um atentado ao povo brasileiro. Jordi, que já foi alvo de operações da Polícia Federal, mandato de Alexandre de Moraes, reforça a narrativa de que o STF ultrapassou os limites enquanto o Legislativo assiste passivamente ao que chama de golpe judicial. Cada um tem um nome, né? Golpe judicial, tirania, ditatoga, não é? Mas tudo isso é a mesma coisa. Como que, se não bastasse a mais recente condenação de Moraes, jogou ainda mais combustível nesta fogueira e uma revolta entre o povo brasileiro de bem. A dona de casa, a senhora Débora, acusada de manchar a estátua da justiça com batom durante os atos do dia 8 de janeiro, foi condenado, gente, a uma pena esdrúxula de 14 anos de cadeia. E não existe perseguição política no Brasil, né? A decisão assinada por Moraes foi vista como um símbolo da perseguição implacável como pessoas que têm posicionamentos políticos de Moraes no Brasil. Bia Kicis, do PL, reagiu com indignação. Abre aspas para nossa querida Bia Kicis. Condenar uma dona de casa por batom, isso é uma prova de que Moraes quer esmagar qualquer um que ouse discordar. Cadê o Congresso para botar um freio nisso? É a pergunta nele. E isso aqui, gente, claro, o Rodrigo Constantino fecha dizendo o seguinte: Bolsonaro, corre enquanto é tempo para uma embaixada americana. O Rodrigo Constantino disse que ficou sabendo a boca pequena que, inclusive, o Bolsonaro ele foi contra o seu filho Eduardo Bolsonaro de ir morar nos Estados Unidos. O Bolsonaro não gostou. Falou assim que o Eduardo não tinha que ter ido, tinha que ter continuado aqui no Congresso. E o Eduardo Bolsonaro bateu de frente com ele falando: pai, vão prender nós tudo, vão prender o senhor, depois vão prender eu, meus irmãos, o próprio senador Flávio, vão prender o Carluxo, vão prender a Michelle, vão prender todo mundo e nós não vamos ter para quem reclamar. O Rodrigo Constantino falou o seguinte: meu amigo, é sério mesmo que você está disposto a ir para uma cadeia brasileira, uma cadeia onde você pode conviver com o Adélio Bispo?
em um país que não te dá respaldo de nada, que você não pode reclamar para ninguém. Aí o Rodrigo Constantino finaliza dizendo o seguinte: vale muito mais o senhor como alguém íntegro, intocável, refugiado aqui nos Estados Unidos, ajudando a combater a tirania da Suprema Corte daqui dos Estados Unidos, aonde você não pode ser preso, do que ser preso aí no Brasil e nunca mais falar com ninguém, não falar com jornalista, não ter acesso à entrevista, ninguém falar com você. Vão acabar com o senhor aí e nós vamos ficar sem uma voz da direita conservadora. Aí ele falou assim: faça como seu filho, deixe a Câmara vencer alguém da resistência aqui no país da liberdade, daqui o senhor tem mais força. Deixe de ser presidente, de querer se reeleger como presidente e venha para os Estados Unidos, daqui o senhor apoia um presidente aí, depois o senhor volta. O que você acha, hein, querido espectador desse canal? Eu vou falar uma coisa para você. Eu achei o comentário do Rodrigo Constantino muito coerente, tá? E não é um comentário desanimador, não. Pelo contrário, é um comentário inteligente, que pontua uma situação, que mostra que a gente recua agora para poder avançar lá na frente, que a gente perde uma batalhazinha aqui para ganhar uma guerra, para ganhar a guerra lá na frente. Coloca para mim que seu comentário ele é muito importante. Tenha um excelente sábado. Eu volto já já com mais informação para você.